Como estudar para analista tributário da Receita Federal. Essa é uma análise do último edital até o momento, do edital 2012, e eu vou explicar aqui quais são as matérias do concurso, quais as mais importantes, como que deve ser a sua preparação e o que tem de interessante, o que teve de interessante no último edital, o que ainda pode ser mantido no próximo. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Eu passei no concurso de auditor e passei também no concurso de analista, os dois ocorreram em datas diferentes e, se eu não me engano, uma semana depois do de auditor foi o de analista. E são concursos com matérias parecidas, as mesmas matérias aqui em diversas delas, mas no caso da prova de auditor você tem matérias a mais e algumas delas são maiores. O nível de cobrança para a prova de auditor também é um pouquinho mais elevado. A principal diferença, o salário de analista gira em torno de 70% do salário do auditor, também é um salário muito bom, especialmente o salário final, ok? E o principal, sempre muito mais vagas e convocam sempre muito mais do que para auditor. Então, eu estou gravando este vídeo no dia 9 de junho de 2021. Há ainda uma expectativa de concurso este ano, a gente não sabe ainda, mas pode ser que aconteça ainda em 2021, devido a movimentações do processo ali no Ministério da Economia, e fala-se em 230 vagas para auditor e 469 vagas para analista. O último concurso de analista teve 750 vagas e chamaram praticamente até a posição 1.500. Se mantiver isso no próximo concurso, a gente pode ter quase 1.000 pessoas convocadas no concurso para o cargo de analista tributário da Receita Federal. Salário inicial altíssimo, para um concurso de nível superior com salário muito bom e uma quantidade muito grande de vagas é o que se espera. Então, não é uma oportunidade para deixar de lado. Diogo, antes de você falar de analista, pelo amor de Deus, eu faço a prova de analista ou de auditor? Auditor tem uma quantidade maior de matérias, auditor requer mais tempo de estudo normalmente. Então você tem uma quantidade X de matérias para estudar e você tem que dar conta de estudar todas essas matérias. Uma coisa que sempre foi característica das provas da Receita Federal, mas que a gente não sabe se vai ser mantido ou não, já que vai ter uma mudança de banca, é a necessidade de nota mínima em cada matéria. A gente teve isso em todas as provas anteriores da Receita Federal. Você tinha que acertar no mínimo, vamos botar aqui, no mínimo 40% de cada matéria, ok? O que isso significa? Significa que é bem diferente de uma prova CESP, por exemplo, normal, em que você pode até não estudar alguma matéria, não precisa ver o conteúdo programático inteiro, você consegue ali bancar algumas matérias e conseguir ser aprovado. No caso da Receita Federal, exige-se mínimo por matéria. Você tem que estudar todas as matérias. E fazer 40% em todas as matérias não é uma coisa trivial. Eu mesmo, na prova de auditor, não tinha feito o mínimo em comércio internacional pelo gabarito preliminar. Eu tinha acertado 3 de 10. Depois, com as alterações, eu fui para 5 de 10. E ainda tinham mais duas questões que a ESAF me deve até hoje, porque eram gabaritos absurdos, eu teria acertado se ela tivesse feito o gabarito certo, mas enfim, já superei isso. Fiz o mínimo, foi aprovado. E conheço pessoas que não fizeram o mínimo. Na verdade, um dado que eu tenho da prova de auditor é que somente 1.200 pessoas fizeram todos os mínimos. Dentre os 50 mil inscritos no concurso, só 1.200 fizeram todos os mínimos. Então esse é o grande desafio de uma prova para a Receita Federal. Se isso se mantiver para o próximo edital, eu acho legal, eu gosto de quem faz uma preparação de longo prazo, bem pensada, bem planejada, então você não pode vacilar com nenhuma dessas matérias, todas têm que ser estudadas, ok? Eu trago uma análise aqui para a gente ponderar quais são as matérias mais importantes e quais são as maiores, para você já balizar um pouco a sua preparação. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, só tem esse vídeo. Se você estiver vendo na comunidade Estudo Completo, no próximo vídeo eu ensino a fazer o seu próprio ciclo de estudos para analista da Receita Federal. Se você ainda não está na comunidade Estudo Completo, entre para a comunidade. Quem é do acelerador de estudos e quem é do coaching já tem acesso à comunidade. Então, se você entrar em um desses dois, você tem acesso à comunidade e a todos esses vídeos também. Mas vamos lá. Principais matérias. Eu já ordenei, nós temos duas provas, uma prova 1 e uma prova 2, e eu ordenei as matérias por pontuação.
Não por questões, mas por pontos, porque algumas dessas matérias têm peso 2 e por aí vai. A matéria mais importante da prova disparado é português. Português da ESAF era uma coisa razoavelmente mais tranquila. Você pode torcer para não ser FGV, por exemplo, e o próprio português do CESP também não é tão trivial. O da ESAF era mais tranquilo. Seguido de direito administrativo e direito constitucional, Romeu e Julieta. Então são as 3 matérias mais importantes disparadamente na prova 1. Não pode vacilar. E se você é um concurseiro que se preze, você estuda constitucional e administrativo há muito tempo, você já tem uma base nessa matéria. Fica aí uma noção de autocrítica. Se saiu o edital e você ainda tem dificuldade em administrativo e constitucional, você provavelmente não está pronto ainda para fazer essa prova, tá? Fica esse puxão de orelha aí, porque são as 2 matérias básicas do mundo dos concursos, ok? Bom, na outra prova, o que a gente tem? Eu desmembrei 2 matérias que são sempre desmembradas na hora de ensinar, mas tributário e previdenciário juntos são uma matéria só, foram uma matéria só. Previdenciário estava dentro de tributário no último edital. Então, as 2 juntas requeriam o mínimo de 40%. E as 2 juntas somavam 40 pontos, igual ao português. Veja a importância do português aí. Mas essas 2 matérias estavam juntas. Os cursinhos costumam separar professores diferentes de tributário e previdenciário, por isso que eu já separei aqui também. Além disso, a gente tem legislação tributária com 30 pontos, legislação aduaneira também com 30 pontos e contabilidade geral e avançada com 20 pontos. Todas essas matérias absolutamente importantes, todas elas você tem que aprender. Como eu falei, eu vou te ensinar a fazer o seu ciclo de estudos dentro da comunidade Estudo Completo no próximo vídeo. Lá a gente vai ponderar um pouco mais a importância de cada matéria, como é que você faz um ciclo inicial e como é que você vai evoluindo ele depois aos poucos, tá? Exatas teve uma pontuação menor, 10 pontos, assim como administração geral e língua estrangeira. Você opta por inglês ou espanhol. Se você não tiver uma base mínima em inglês, esquece a prova de inglês, vai direto para a prova de espanhol, tá? Eu era muito bom em inglês e eu acertei 8 de 10. Então, na prova de auditor, né? Na de analista eu confesso que eu não lembro. Mas inglês não é muito simples, eu iria de espanhol tranquilamente, a não ser que eu seja muito craque no inglês, tá? Então, essas são as matérias mais importantes. Em todas essas aqui você tem que estar muito bem. E nessas 3 aqui você tem que estar muito bem também. E você não pode vacilar nas outras. Diogo, eu não sei exatas. Você tem um risco razoável de ser eliminado. Se você acertar só 3 das 10, você está eliminado. Você tem que acertar no mínimo 4 das 10. Tá? E se você é ruim em exatas, você não vai aprender estatística, por exemplo. Então, dessas 10 aí, 1 ou 2 questões você já não vai conseguir fazer. E a coisa vai ficando meio dramática. Uma preparação, essa pontuação mínima de 40% faz com que a sua preparação ela requeira muito mais estratégia, muito mais cuidado. Qual é a principal ferramenta que o concurseiro tem para poder traçar estratégias de estudo? Carga horária. É a sua principal ferramenta. Você vai conseguir distribuir mais carga horária ou menos carga horária e isso vai impactar na qualidade do seu estudo. Se você estuda mais uma matéria, você avança mais na matéria, você termina essa matéria mais cedo, etc. e tal. Se você estuda menos, você até revisa menos essa matéria, gira ela menos vezes e não fica tão bom nela. Então, a distribuição da carga horária é fundamental e é a sua ferramenta. É por isso que o ciclo de estudos é tão importante. Você tem que criar um ciclo de uma forma inteligente, de uma forma que contemple essas coisas todas. Diogo, já comecei o estudo há alguns meses, estou caminhando nas matérias, já tenho o ciclo básico e tal. Essa carga horária eu devo fazer baseado na importância de cada matéria ou baseado no número de aulas? Se eu ainda estou no começo da preparação, não saiu o edital ainda. Se o edital ainda não saiu, a sua preocupação inicial é com o tamanho das matérias. A sua preocupação inicial é ler todas as matérias, tentar cobrir o máximo de conteúdo programático possível. Então você tem que distribuir mais carga horária para as matérias que são maiores. É por isso que, por exemplo, no nosso ciclo básico da área fiscal, você encontra exatas, que geralmente não tem uma pontuação tão grande, mas são sempre maiores, são sempre mais trabalhosas. Você estudar exatas demora, matemática, raciocínio lógico, estatística,
demora para estudar, demora para revisar, demora até na hora da prova também. Então você não pode vacilar, tem sempre que dar mais carga horária para ela. Direito administrativo é sempre uma matéria grande para qualquer concurso e sempre importante, né, via de regra, e ela toma tempo. E se você está começando a estudar para concurso, o direito administrativo é meio tipo grego, assim. No começo as coisas não fazem sentido, você não sabe nem a diferença entre discricionário e vinculado, tudo parece complicado e difícil, tem que dar uma carga horária para ela, uma carga horária maior para ela frequentemente. No caso de analista, direito constitucional é pequenininho, então não é uma coisa para se preocupar tanto nesse começo, mas cai em todos os concursos. As outras matérias têm tamanhos razoavelmente parecidos. A exceção é contabilidade geral e avançada. Então, exatas e contabilidade geralmente são as duas matérias que têm a maior carga horária no ciclo da maioria das pessoas, porque elas são maiores e são mais trabalhosas. Alguns exercícios de contabilidade também são muito demorados. Para as outras matérias, uma carga horária razoavelmente normal. Tá? Diogo, se legislação tributária e aduaneira são tão mais importantes do que constitucional, aqui nem tanto constitucional e administrativo, na prova de auditor a discrepância é maior. Mas por que elas não fazem parte do ciclo básico da área fiscal? Porque elas só caem na prova da Receita Federal do Brasil. Elas não caem em outros fiscos. A legislação tributária é federal e a legislação aduaneira também só serve para a prova federal, do fisco federal. Então, você não estuda essas matérias desde o início. Tá? Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas quando a gente estuda, a gente pensa também no legado do nosso estudo. O que você está estudando vai servir para outras provas. Quem estuda para a Receita Federal e fala, não, eu vou começar pelas matérias de maior pontuação, no caso de auditor, por exemplo, aqui para analista também, vou começar com legislação tributária e aduaneira. Essa pessoa está estudando essas matérias há 7 anos e a prova não sai. Então não adianta, você tem que ir fazendo outras provas antes, você tem que começar com as matérias mais clássicas da área fiscal. Tá? Isso é fundamental para você não jogar o seu tempo fora. Eu escrevi aqui 4 matérias que a gente pode considerar constitucional também, que caem para auditor e não caem para analista. Direito constitucional é tão maior para auditor que a gente pode considerar como uma matéria separada ali, porque 6 aulinhas é muito pouco. Se você está começando a estudar e não tem uma carga horária diária alta, se você estuda menos do que 3 ou 4 horas, você está começando agora, a prova pode sair ainda no decorrer do ano de 2021. Você não sabe se vai dar tempo ou não, você pode priorizar o estudo das matérias de analista e não colocar essas 4 matérias que só caem para auditor. Você pode fazer isso, começa batendo o edital de analista, Diogo, a prova não veio, o cenário político mudou e tal, não aconteceu o concurso 2021, ganhei tempo, pretendo estudar para auditor então. Aí você vai inserindo as matérias de auditor. Se você está pensando em analista tributário da Receita, ou se você quer Receita Federal, se você é Receita Federal Futebol Clube, você não tem muito tempo, não tem base, pode focar no concurso de analista primeiro, atacar primeiro essas matérias que estão aqui, para depois inserir as matérias de auditor. Essa é uma boa saída, tá? Diogo, e qual material que eu uso? Uso o material de auditor. Vai ser um material mais completo, mais profundo, vai te preparar melhor. Eu passei nas 2 provas, eu passei numa posição muito melhor para analista do que para auditor. E eu não estudei 2 das matérias de analista. Fui na louca e não estudei, peguei um resuminho na véspera da prova e consegui ali fazer o mínimo, alguma coisa assim, tem tanto tempo já. Mas faça o seu estudo pensando na prova de analista primeiro. Se você começar agora e vai colocar auditoria, comércio internacional, que são matérias importantes para auditor, você vai estar jogando seu tempo fora se essas matérias não forem cobradas na prova de analista, e tendem a não ser. Então bate o edital de analista primeiro, sobrou tempo, opa, estou no lucro, começa a focar em auditor também. Tá? Analista, como eu falei, é um cargo muito bom, com um salário muito bom, e as atividades são praticamente as mesmas de auditor na grande maioria do que se faz dentro da Receita Federal. Os 2 trabalham lado a lado muitas vezes. O auditor faz algumas coisas ali que só ele pode fazer, tem umas atribuições típicas do cargo, mas os 2 trabalham juntos. Na alfândega, por exemplo, se você acompanha o meu Instagram, ou acompanha aquele programa do Discovery, área restrita, boa parte daquela galera que está ali no aeroporto é analista. A maioria é analista e você tem menos auditores. Tá? Então é um cargo muito bom também e é um concurso bastante interessante.
ok? Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você conhece alguém que está ali em dúvida entre analista e auditor, não sabe estudar para analista, manda esse vídeo, compartilhe esse vídeo com ele, por favor, ok? Se você estiver na comunidade Estudo Completo, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo em que eu vou te ensinar a criar o seu próprio ciclo de estudos, ok? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.